Fala galera, bem-vindos ao canal Baú do Cruzeiro e no vídeo de hoje vamos falar de Cruzeiro 0, Flamengo 1. Mais uma derrota aí no Campeonato Brasileiro, chegamos a 7 jogos sem vitórias na competição. Lembrando que o Cruzeiro venceu aí algumas partidas pela Copa Sul-Americana, mas no Brasileirão a gente está devendo e devendo muito, né? Inclusive o Fernando Diniz ainda não venceu, mas não dá para dizer que a culpa é dele, afinal, 39 pontos disputados aí no retorno, o Cruzeiro conseguiu apenas 11, um aproveitamento de apenas 28%. E aí, galera, olhando todo o contexto, isso não é só verdade, tá? Eu vou te mostrar agora com alguns números aqui, beleza? O Cruzeiro tem a 17ª pior campanha do campeonato, atrás de times como Vitória, Grêmio, Fluminense, Vasco e alguns outros aí do retorno, beleza? E a gente só não vai cair porque fez uma campanha muito boa na primeira parte ali do campeonato, sobretudo nos jogos dentro de casa, tá? E se você pegar partidas como as de ontem, né? O Flamengo com o time reserva, quantas vezes nos últimos meses a gente não teve em condições favoráveis para somar os 3 pontos e não somou, né? O time reserva do São Paulo, que estava com a cabeça na Copa Libertadores, não montou um plano de jogo para enfrentar o Cruzeiro, e assim como o Flamengo pôs muita dificuldade no jogo e conseguiu vencer, né? O jogo contra o Vitória, que hoje tem uma boa campanha, mas na época estava na zona de rebaixamento, e inclusive o Vitória que pegou os jogadores emprestados, jogadores que não ia utilizar, como o Felipe Machado, o Neres também, né? E aí o Cruzeiro com um jogador a menos, aliás, com um jogador a mais, não conseguiu vencer, né? O Cuiabá, que também estava em crise, não estava nem somando pontos. O Cruzeiro optou por entrar com o time reserva ali naquela ocasião, mesmo vindo de uma data FIFA. Contra o Boca, né, a gente quase entrega a classificação ali jogando com um a mais a partida inteira, praticamente. Enfim, o Vasco com um a menos, o Atlético Paranaense, não faltam exemplos de jogos que o Cruzeiro poderia ter somado 3 e não somou, né? E, por exemplo, 9 pontos a mais aí faria uma diferença grande aí pra gente. É muito ponto desperdiçado, né? Em cenários que, apesar, se você olhar a tabela hoje, você vai ver que alguns tirados, mas o cenário na época era favorável. E aí fica difícil acreditar, né, que só ruindade justifica os resultados, né? Jogadores do Cruzeiro, né, pelo menos a maioria deles ali, aparentam não querer estar no Cruzeiro, ou que sacanagem você preferir, né? Você vê indignação e vontade em um ou outro ali, como por exemplo Lucas Queiro, Cássio, Galba, Matheus Henrique, Caio Jorge. O resto parece que está fazendo um favor estar no Cruzeiro, tá? Eu tenho falado isso aqui há algum tempo, né? Quando que a gente vai começar a pressionar o Alexandre Matos, né? Algum de vocês aí parece que devem favor pro cara, tem medo de cobrar, medo do cara, não sei. Ele ganha um grande salário para isso. Ele precisa ser cobrado diariamente. O Pedrinho colocou R$ 6 na mão dele e o time do Cruzeiro não consegue evoluir. Ele é o CEO ele é responsável pelo departamento de futebol. Então é ele que tem cobrado, muito cobrado. Tá? O Cruzeiro é hoje um time que os jogadores medianos dão as cartas. No Fluminense, o Marcelo, que é ídolo, campeão na carreira, campeão no próprio contrato rescindido por indisciplina. O Rafa Silva continua no Cruzeiro, fazendo uma apuração do próprio elenco. Mas será que foram todos os jogadores do elenco? Pega o time que entrou em campo aí contra o Atlético Paranaense. O Kaique não jogava há muitos jogos. O Gasolina, às vezes, acionado era. O Deivaldo perdeu a posição, foi para o banco e ganhou oportunidade, né? Como Peralta, Ramiro, Lucas Silva, também jogadores que não jogando, ganharam oportunidade. Eu particularmente duvido que tenha sido uma decisão unânime. Por mais que você questione a qualidade aí de algum desses jogadores, mas o Cruzeiro hoje, né, tá com um treinador novo. Final de temporada, algum contrato vencendo, era a oportunidade deles mostrarem serviço, né? Um exemplo, pode comparar aí com o jogador que a gente quer que saia do elenco, o Marlon, Kaique. O Marlon vem somando aí vários erros, erros capitais que estão diretamente no resultado e o cara não sai do time, né? E quando o cara joga, né, o companheiro, no caso, quando o Kaique joga, o companheiro é expulso com 5 segundos de jogo. Como será que fica a motivação do Kaique continuar desempenhando de qualidade no Cruzeiro? Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Cara, o titular pode fazer o que for que não sai do time. Aí quando o cara joga, o companheiro é expulso, aí depois o elenco prejudica toda a partida
O que que esse elenco do Cruzeiro que tá aí hoje ganhou no Cruzeiro para pleitear alguma coisa? Como eu disse, falta comando, uma falta de comando absurda dentro do Cruzeiro e tem gente que tá batendo palma para isso. O Alexandre Matos não vai ser demitido, então me resta torcer por uma reformulação pesada aí pro ano que vem. Algum desses jogadores aí que parece não ter muito compromisso com o Cruzeiro, né? Como eu disse no vídeo, a gente tem ali 6 jogadores para considerar uma dorsal. Eu citei jogadores ali como Marlon, né? Mas aí eu já vou ter que tirar ele dessa espinha dorsal, colocar o Kaique. Até no vídeo eu falo, para mim são jogadores equivalentes ali, porque o Marlon ele pode ser mais experiente, mas o Kaique é mais promissor. Então, assim, é uma troca que faz sentido. Lá eu coloquei o Wallace, mas eu vou trocar pelo Romero nesse momento, porque o Wallace não empenhado e merecendo esse resto todo. Então ficaria Cássio, William, Kaique, Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira. O resto se divide em pode sair e compor elenco, né? E o Wallace eu vou insistir ainda, que obviamente foi um investimento grande. Na minha avaliação, além de ter muita qualidade, ainda está no prazo de dar resultado. Eu quero ver ele aí como uma pré-temporada, como que vai ser. Bom, agora é torcer para que esses caras se importem pelo menos em ser campeão, né? Eu tava pensando em ir para o Paraguai de ônibus, fazer uma dívida, mas eu sinceramente não vou mais. Não porque não tenha título, mas é porque eu não tenho a certeza até jamais. Eu sempre falo que o jogador ruim, eu até aceito, pô, anos a gente fez isso muitas vezes, né? Principalmente na Série B. Mas os caras tinham vontade, os caras estavam engajados ali no projeto de voltar ao Cruzeiro para. E aí, se faltava qualidade, não vontade, né? Porque jogador sem compromisso não dá. O Brasileirão, eu vejo, já era, né? Os times de baixo estão chegando, os times estão se distanciando. Enquanto o Criciúma é para espantar, né? Qualquer possibilidade de passar algum tipo de aperto aí no final da temporada e focar na Sul-Americana. E por um milagre, talvez o Cruzeiro seja campeão. Não por causa do Cruzeiro. Na camisa eu confio. Eu não confio nos jogadores que estão vestindo ela. E aí, infelizmente, a gente precisa de desempenho em futebol para trazer troféu aí, né? Então a gente torcer para os astros e alinharem aí o Cruzeiro ser campeão. Galera, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa, deixa seu like no vídeo, se você puder e quiser. E se você puder e quiser, vire membro do canal clicando em Seja Membro embaixo do vídeo ou no primeiro link da descrição, tá? Por apenas R$ 7,99 por mês, você apoia o meu trabalho aqui. Pelo vídeo de hoje é só, um abraço e até a próxima.